Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. Traços arcaicos e infantilismo dos sonhos. Senhoras e senhores, retomemos mais uma vez nossa conclusão de que o trabalho do sonho, sob a influência da censura, transpõe os pensamentos oníricos letontes para outro modo de expressão. Os pensamentos letontes não são mais do que aqueles conhecidos e conscientes que temos acordados, o novo modo de expressão nos é, em múltiplos aspectos, incompreensível. Dissemos que ele recorre a estados de nosso desenvolvimento intelectual que já superamos há muito tempo, como a linguagem imagética, o recurso aos símbolos e talvez a relações anteriores ao desenvolvimento de nossa linguagem discursiva. Por isso, chamamos o modo de expressão do trabalho do sonho de arcaico ou regressivo. Os senhores podem tirar daí a conclusão de que, do estudo mais aprofundado do trabalho do sonho, haveria de ser possível extrair valiosos esclarecimentos acerca dos primeiros passos, não tão bem conhecidos, de nosso desenvolvimento intelectual. Espero que assim seja, mas, até o momento, esse trabalho ainda não teve início. Essa pré-história a qual o trabalho do sonho nos reconduz é dupla: por um lado, a pré-história individual de nossa infância, por outro, na medida em que cada indivíduo, de algum modo, repete abreviadamente na infância todo o desenvolvimento da espécie humana, ela é também a pré-história filogenética. Se somos capazes de determinar que porção dos processos psíquicos letontes advém da pré-história individual e que porção da pré-história filogenética, isso é algo que não considero impossível. Assim, parece-me, a referência simbólica, não aprendida pelo indivíduo, tem o direito de ser considerada herança filogenética. Contudo, essa não é a única característica arcaica do sonho. Por experiência própria, os senhores de certo conhecem a curiosa amnésia que recobre nossa infância. Refiro-me ao fato de que nossos primeiros anos de vida até 5, 6 ou 8 anos de idade não deixam na memória os mesmos rastros que nossas vivências posteriores. Por certo, encontramos uma ou outra pessoa que pode se gabar de possuir uma lembrança contínua, desde a mais tenra infância até os dias atuais, mas a situação contrária, aquela das lacunas na memória, é incomparavelmente mais comum. Esse é um fato, creio, que nunca despertou o devido assombro. Aos 2 anos, uma criança já fala bem, logo se mostra capaz de lidar com situações psíquicas complicadas e diz coisas que, muitos anos mais tarde, outras pessoas lhe relatarão, mas das quais ela própria se esqueceu. Nos primeiros anos de vida, no entanto, a memória apresenta desempenho melhor, porque está menos sobrecarregada que em anos posteriores. Além disso, não há motivo para considerar a função da memória tarefa psíquica particularmente elevada ou difícil. Pelo contrário, mesmo entre pessoas de capacidade intelectual bastante baixa encontramos indivíduos possuidores de boa memória. Como uma segunda peculiaridade sobreposta a essa primeira, devo, porém, mencionar que, desse vazio da memória que abarca os primeiros anos da infância, sobressaem algumas lembranças bem preservadas, em geral percebidas plasticamente, as quais não possuem justificativa para sua preservação. Com o material fornecido pelas impressões que chegam até nós em nossa vida posterior, a memória procede de forma a efetuar uma seleção.
Ela conserva o que é importante e descarta o irrelevante. Algo diferente ocorre com as memórias preservadas da infância. Elas não correspondem necessariamente a experiências importantes daqueles anos, nem mesmo aquelas que, do ponto de vista da criança, haveriam de parecer importantes. Muitas vezes, são tão banais e insignificantes que, admirados, nos perguntamos por que justamente detalhes como esses escaparam do esquecimento. Com o auxílio da análise, já procurei em outro momento abordar o mistério da amnésia infantil e dos resquícios de memória que a interrompem, tendo chegado à conclusão de que, na verdade, também na criança apenas o que é importante permanece na memória. O que ocorre é que, mediante os processos da condensação e muito particularmente do deslocamento, já conhecidos dos senhores, esse conteúdo importante se faz representar na memória por coisas aparentemente irrelevantes. Por essa razão, denominei essas memórias infantis lembranças encobridoras. Mediante análise minuciosa, pode-se obter delas tudo o que foi esquecido. No tratamento psicanalítico, é comum depararmos com a tarefa de preencher as lacunas dessas memórias infantis, sempre que em alguma medida o tratamento é bem sucedido, ou seja, com bastante frequência, conseguimos trazer de volta à luz o conteúdo dessas lembranças da infância encobertas pelo esquecimento. São impressões que jamais foram esquecidas de fato, mas apenas tornarão-se inacessíveis, latentes, abrigadas no domínio do inconsciente. Pode ocorrer, todavia, de elas emergirem dali de forma espontânea, o que de fato acontece no contexto dos sonhos. O que se verifica é que a vida onírica conhece o caminho que dá acesso a essas experiências infantis latentes. Belos exemplos disso encontram-se registrados na literatura especializada, e eu próprio logrei contribuir com um deles. Certa feita, em determinado contexto, sonhei com uma pessoa que provavelmente me prestara um serviço e que eu podia ver com clareza diante de mim. Era um homem zarolho, de pouca estatura, gordo, a cabeça afundada nos ombros. Depreende do contexto que se tratava de um médico. Por sorte, pude perguntar à minha mãe, ainda viva à época, que aparência tinha o médico de minha cidade natal, que deixei aos 3 anos de idade. Descobri, assim, que ele era zarolho, baixinho, gordo e tinha a cabeça enfiada nos ombros. Fiquei sabendo também por ocasião de que acidente, já esquecido, ele me prestará auxílio. O fato de dispor desse material esquecido dos primeiros anos da infância é, pois, outro traço arcaico do sonho. Pois bem, essa informação se vincula a outro dos enigmas com que deparamos até agora. Os senhores se lembram com que espanto descobrimos que os instigadores dos sonhos seriam desejos sexuais decididamente maus e dissolutos, os quais tornaram necessárias a censura e a deformação do sonho. Quando interpretamos um tal sonho para o sonhador, e ele próprio, como ocorre na melhor das hipóteses, não ataca a nossa interpretação, é comum que nos pergunte de onde provém semelhante desejo, uma vez que ele o percebe como estranho e, conscientemente, pensa o contrário. Não precisamos hesitar em demonstrar essa origem. Tais desejos maus vêm do passado, em geral de um passado não muito distante. É possível mostrar que, embora não o sejam mais, eles já foram conhecidos e conscientes.
A mulher cujo sonho significa que ela queria ver morta a filha única de 17 anos descobre, sob nossa orientação, que de fato alimentou no passado esse desejo de morte. A filha é fruto de um casamento infeliz e logo desfeito. Quando ainda a carregava no ventre, a mãe certa vez teve um acesso de raiva motivado por uma cena áspera com o marido e pôs-se a esmurrar com violência a própria barriga, a fim de matar a criança lá dentro. Quantas mães que hoje amam seus filhos com ternura, talvez até com ternura demasiada, não os conceberão a contragosto e já não desejarão que a vida que carregavam dentro de si não se desenvolvesse? E quantas não transformarão esse desejo em diferentes ações, felizmente inofensivas? O desejo de morte contra a pessoa amada, posteriormente tão enigmático, tem sua origem, portanto, no início do relacionamento com ela. Também ao pai cujo sonho autoriza a interpretação de que ele desejava a morte de seu primogênito querido é preciso lembrar que, no passado, esse desejo não lhe era estranho. Quando a criança ainda era um bebê, o homem, insatisfeito com sua escolha matrimonial, pensava com frequência que, caso aquele pequeno ser, que nada significava para ele, viesse a falecer, ele teria de volta sua liberdade e faria melhor uso dela. A mesma origem se deixa comprovar para grande número de semelhantes sentimentos de ódio, são lembranças de algo que pertence ao passado, que já foi consciente e teve seu papel na vida psíquica. Os senhores se inclinarão a tirar daí a conclusão de que, não havendo mudanças similares na relação com uma pessoa, mantendo-se idêntico o significado dessa relação desde o princípio, não pode haver desejos nem sonhos como os expostos acima. Estou disposto a concordar com esse raciocínio, mas quero lembrar que não é o conteúdo literal do sonho, e sim seu significado após a interpretação, que os senhores têm de levar em conta. Pode acontecer de o sonho manifesto sobre a morte de uma pessoa amada ter apenas vestido uma máscara assustadora, significando, porém, algo bem diverso, ou pode ocorrer de a pessoa amada ser apenas um sucedâneo enganoso de outra. Essa mesma questão, no entanto, despertará nos senhores uma outra pergunta, muito mais séria. Os senhores dirão, se esse desejo de morte um dia esteve presente e é confirmado pela memória, isso não constitui explicação nenhuma como o desejo foi superado há muito tempo, ele só pode estar presente hoje no inconsciente como lembrança desprovida de todo e qualquer afeto, e não como estímulo poderoso. Nada aponta nesta última direção. Por que, então, ele é lembrado em sonho? Na realidade, essa pergunta se justifica, mas a tentativa de esclarecê-la nos levaria demasiado longe e nos obrigaria a tomar partido em relação a um dos pontos mais importantes da doutrina dos sonhos. Eu, porém, me vejo obrigado a permanecer nos limites de nossa discussão e a exercer certa contenção. Preparem-se os senhores para essa restrição temporária. Contentemo-nos com a prova efetiva de que esse desejo superado é comprovadamente o causador do sonho e prossigamos com nossa investigação sobre se outros desejos maus também admitem a mesma derivação do passado. Permaneçamos nos desejos de eliminação, que, em boa parte dos casos, podemos fazer remontar ao egoísmo irrestrito do sonhador. Com frequência é possível demonstrar o papel de tal desejo na formação do sonho.
sempre que, na vida, alguém se interpõe em nosso caminho, e isso frequentemente há de acontecer, dada a complexidade das relações hoje em dia, o sonho logo se revela disposto a matá-lo, trate-se de pai, mãe, irmãos, cônjuge ou algo semelhante. Espantados com essa perversidade da natureza humana, por certo nossa tendência inicial não foi a de aceitar sem relutância esse resultado da interpretação dos sonhos. Uma vez, porém, apontado o passado como local onde buscar a origem desses desejos, não tardamos em descobrir o período do passado individual em que tal egoísmo e tais desejos nada mais têm de estranho, mesmo quando voltados contra aqueles mais próximos de nós. É precisamente a criança, e sobretudo naqueles primeiros anos de vida mais tarde encobertos pela amnésia, que com frequência exibe esse egoísmo em sua forma mais extrema, exibindo também claros sinais dele ou, melhor dizendo, resquícios de um tal egoísmo. A criança aprende, em primeiro lugar, a amar a si mesma, apenas mais tarde aprende também a amar os outros e a sacrificar algo de seu eu em favor deles. Mesmo aquelas pessoas que ela parece amar desde o princípio, ela as ama somente porque precisa delas, porque delas não pode prescindir, ou seja, por motivos ditados pelo egoísmo. Mais tarde, então, o impulso amoroso aparta-se do egoísmo. Foi, de fato, com o egoísmo que ela aprendeu a amar. Nesse sentido, será instrutivo comparar sua postura ante os irmãos com aquela em relação aos pais. A criança pequena não ama necessariamente seus irmãos, com frequência, é evidente que não os ama. Não resta dúvida de que os odeia como concorrentes, e é sabido como essa postura em geral continua sem interrupção por longos anos, até o amadurecimento e mesmo além. É comum que ela seja substituída por uma postura mais terna ou, melhor dizendo, que esta última venha se sobrepor à primeira. De todo modo, a hostilidade parece ser em geral a postura mais antiga. Pode-se facilmente observá-la em crianças de 2 anos e meio a 4 ou 5 anos, quando estas ganham a companhia de um irmãozinho. Na maioria das vezes, o irmão é recebido de forma bastante inamistosa. São bem comuns manifestações como, não gosto dele, que a cegonha o leve de volta. Em seguida, a mais velha se vale de toda e qualquer oportunidade para rebaixar o recém-chegado, e mesmo tentativas de machucá-lo, atentados diretos, não constituem nada de inaudito. Se a diferença de idade é pequena, quando do despertar de atividades psíquicas mais intensas, a criança mais velha já se verá diante do concorrente e se arranjará com ele. Se essa diferença é maior, é possível que o novo irmão desperte alguma simpatia por ser considerado desde o princípio um objeto interessante, uma espécie de boneco com vida, e, sobretudo nas meninas, a partir de uma diferença de 8 anos ou mais, podem entrar em cena sentimentos protetores e maternais. Dizendo-o, todavia, com sinceridade, quando por trás de um sonho descobrimos o desejo da morte dos irmãos, raras vezes precisamos considerá-lo enigmático. Sem esforço, seu modelo poderá ser encontrado na primeira infância ou, também com razoável frequência, nos anos posteriores de convivência. É provável que inexista um quarto dividido por 2 ou mais crianças que esteja livre de intensos conflitos entre seus ocupantes. Os motivos são a concorrência pelo amor dos pais, pela propriedade comum,
pelo espaço físico disponível. Os sentimentos hostis voltam-se tanto contra os irmãos mais velhos como contra os mais novos. Creio ter sido Bernard Shaw quem disse: se há alguém que uma jovem dama inglesa odeia mais que sua mãe, é sua irmã mais velha. Nessa manifestação, porém, há algo que julgamos estranho. O ódio e a concorrência entre irmãos é coisa que, se necessário, poderíamos julgar compreensível, mas como podem sentimentos de ódio invadir a relação entre filha e mãe, entre genitores e filhos? Também do ponto de vista dos filhos, essa última é certamente mais favorável. É o que demanda nossa expectativa. Julgamos bem mais repulsiva a falta de amor entre pais e filhos que entre irmãos. É como se, no primeiro caso, sacralizássemos uma coisa que, no segundo, deixamos que seja profana. Contudo, a observação cotidiana pode nos mostrar com que frequência as relações sentimentais entre pais e filhos adultos ficam distantes do ideal proposto pela sociedade, quanta hostilidade elas abrigam e poderiam expressar, não fosse pela contenção exercida pelos impulsos de respeito e ternura. Os motivos para tanto são conhecidos de todos e sua tendência é separar aqueles do mesmo sexo, a filha de sua mãe e o filho do pai. A filha encontra na mãe a autoridade que lhe restringe a vontade e se encarrega da tarefa de impor-lhe a renúncia à liberdade sexual, exigida pela sociedade. Em casos particulares, encontra também a concorrente que se opõe a ser desalojada. O mesmo se repete de modo ainda mais gritante entre filho e pai. Para o filho, o pai incorpora toda a pressão social suportada a contragosto, o pai impede-lhe o acesso ao exercício da própria vontade, ao prazer sexual precoce e, no caso de bens familiares comuns, ao gozo desses bens. Tratando-se do herdeiro de um trono, a espera pela morte do pai ganha dimensões que chegam às raias do trágico. Menos ameaçado parece o relacionamento de pai e filha e de mãe e filho. Este último fornece os mais puros exemplos de inalterável ternura, não perturbada por nenhum tipo de consideração egoísta. Por que falo dessas coisas que, afinal, parecem banais e conhecidas de todos? Porque é inequívoca a tendência a negar sua importância em nossa vida e a, com muito mais frequência do que isto efetivamente acontece, dar por realizado o ideal exigido pela sociedade. Mas é melhor o psicólogo dizer a verdade do que deixar essa tarefa a cargo dos cínicos. Seja como for, essa negação aplica-se apenas à vida real. As obras literárias e teatrais têm liberdade para utilizar os temas que decorrem da perturbação desse ideal. No caso de um grande número de seres humanos, portanto, não temos por que nos admirar quando um sonho revela o desejo de eliminar os pais, em especial aquele do mesmo sexo. É lícito supormos que esse desejo também existe no estado de vigília e, por vezes, até sob forma consciente, quando lhe é dado mascarar-se de outra motivação, como no caso do sonhador de nosso exemplo 13 de sua compaixão com o sofrimento desnecessário do pai. Raras vezes a hostilidade sozinha domina essa relação, bem mais comum é que ela se oculte por trás dos sentimentos de ternura que a reprimem e que aguarde até que um sonho venha, por assim dizer, isolá-la. Aquilo que o sonho magnifica, por exibi-lo de forma isolada, torna a encolher-se depois, quando, seguindo-se a interpretação, nós o inserimos no contexto da vida, H. Sachs.
Mas encontramos esse desejo onírico também em contextos em que ele não se justifica e nos quais o adulto em estado de vigília jamais o reconheceria. A razão para isso é que o motivo mais profundo e frequente para o afastamento, sobretudo entre pessoas do mesmo sexo, faz-se valer já desde a primeira infância. Refiro-me à concorrência amorosa, com clara ênfase no caráter sexual. O filho começa ainda pequeno a desenvolver particular ternura pela mãe, a qual considera sua, e a sentir o pai como o concorrente que contesta essa sua única propriedade. Da mesma forma, a filha pequena vê a mãe como uma pessoa que perturba sua relação de ternura com o pai e ocupa um posto que ela própria poderia muito bem ocupar. De nossas observações, só podemos depreender como remontam aos primeiríssimos anos essas posturas a que denominamos complexo de Édipo, porque o mito de Édipo realiza, atenuando-os em medida insignificante, os dois desejos extremos que resultam da situação do filho, o de matar o pai e o de ter a mãe como esposa. Não pretendo afirmar que o complexo de Édipo esgote a relação dos filhos com os pais, que pode facilmente ser muito mais complicada. Ademais, esse complexo pode revelar maior ou menor força em seu desenvolvimento, e pode também experimentar uma reversão. Ele é, no entanto, um fator constante e muito importante da vida psíquica infantil. Corre-se antes o risco de subestimar que o de superestimar sua influência e os desenvolvimentos dele decorrentes. De resto, as crianças que apresentam essa postura edipiana reagem com frequência a um estímulo proveniente dos pais, que, em sua escolha amorosa, muitas vezes se deixam levar pela diferença entre os sexos, de modo que o pai dá preferência à filha, ao passo que a mãe prefere o filho ou, verificando-se um esfriamento da relação matrimonial, faz dele o substituto para o objeto desvalorizado de seu amor. Não se pode afirmar que o mundo tenha sido muito grato à pesquisa psicanalítica pela descoberta do complexo de Édipo. Pelo contrário, essa revelação despertou nos adultos a mais veemente resistência, e aqueles que perderam a oportunidade de repudiar essa relação sentimental mal vista ou estigmatizada, posteriormente repararam essa dívida com reinterpretações que privaram o complexo de seu valor. Tenho a imutável convicção de que nisso não há o que repudiar ou embelezar. Precisamos habituar-nos ao fato que o próprio mito grego reconhece como um destino inelutável. É interessante notar, por outro lado, que, banido da vida, o complexo de Édipo foi entregue à literatura, posto à sua livre disposição, por assim dizer. Em um cuidadoso estudo, Otto Reck mostrou como justamente o complexo de Édipo forneceu à poesia dramática numerosos temas, elaborados mediante infindáveis modificações, atenuações e dissimulações, isto é, por meio de deformações como aquelas com as quais travamos conhecimento como obras da censura. Estamos, pois, autorizados a atribuir esse complexo de Édipo também àqueles sonhadores que tiveram a sorte de, em sua vida posterior, escapar aos conflitos com os genitores, e, em íntima conexão com ele, encontramos o que chamamos de complexo da castração, a reação à intimidação ou à contenção, atribuída ao pai, da atividade sexual precoce da primeira infância. Tendo centrado nossas investigações até o momento no estudo da vida psíquica infantil,
podemos nutrir a esperança de que também a origem da outra porção dos desejos oníricos proibidos, os impulsos sexuais excessivos, encontre explicação pela mesma via. Então nos sentimos estimulados a estudar também o desenvolvimento da vida sexual infantil e, ao fazê-lo, descobrimos, a partir de fontes diversas, o seguinte: acima de tudo, constitui um equívoco insustentável negar que as crianças possuam vida sexual e supor que a sexualidade tenha seu início apenas na época da puberdade, com o amadurecimento dos órgãos genitais. Pelo contrário, a criança tem, desde o princípio, uma rica vida sexual, que se distingue em vários aspectos da vida sexual posterior, tida como normal. Aquilo que, na vida dos adultos, caracterizamos como perverso desvia-se do normal nos seguintes pontos: em primeiro lugar, pela desconsideração da barreira entre espécies, o abismo entre seres humanos e animais; em segundo, pela ultrapassagem da barreira do nojo e, em terceiro, da barreira do incesto, a proibição de buscar satisfação sexual com parentes próximos; em quarto, por avançar sobre a barreira que separa membros de um mesmo sexo e, em quinto, pela transferência do papel genital para outros órgãos e partes do corpo. Essas barreiras não se acham todas presentes desde o início, mas vão se erguendo pouco a pouco, ao longo do desenvolvimento e da educação. A criança pequena está livre delas. Ela ainda não conhece nenhum grave abismo entre seres humanos e animais. A altivez com que o homem se aparta do animal é algo que ela só adquire mais tarde. De início, ela tampouco revela possuir nojo dos excrementos, o que só lentamente e sob o peso da educação aprende a sentir. Além disso, não atribui grande importância à diferença entre os sexos, supõe, isto sim, que ambos têm a mesma conformação genital. Seus primeiros desejos sexuais e sua curiosidade, ela os dirige às pessoas mais próximas, que, por outros motivos, são também as que mais ama, ou seja, pais, irmãos e aqueles que cuidam dela. Por fim, verifica-se na criança pequena algo que mais tarde, no auge de um relacionamento amoroso, torna a irromper: o prazer. Ela não espera obtê-lo apenas dos órgãos sexuais, espera, sim, que muitas outras partes do corpo se revistam da mesma sensibilidade e transmitam sensações análogas de prazer, desempenhando, assim, o papel dos órgãos genitais. Pode-se, portanto, atribuir à criança uma perversão polimorfa, se todos esses impulsos exibem apenas traços de atividade. Isso se deve, em parte, à baixa intensidade deles, se comparada àquela que atingem na vida adulta, e, em parte, ao fato de a educação reprimir de pronto, e de forma enérgica, todas as manifestações sexuais infantis. Essa repressão tem prosseguimento, por assim dizer, na teoria, na medida em que os adultos se empenham em ignorar uma parte das manifestações sexuais infantis e, por meio da reinterpretação, despir outra parte de sua natureza sexual, até poderem negar o todo. Com frequência, as mesmas pessoas que, no quarto, esbravejam com rigor contra as travessuras sexuais das crianças defendem depois, à escrivaninha, a pureza sexual delas. Onde quer que crianças sejam deixadas à própria sorte ou se vejam sujeitas à influência da sedução, elas em geral produzem exemplos consideráveis de atividade sexual perversa.
Naturalmente, os adultos têm razão em não tratar com rigor aquilo que entendem como criancice ou brincadeira. A criança, afinal, não pode ser julgada nem por um tribunal dos costumes nem pela lei como pessoa plena e responsável. Não obstante, essas coisas existem e têm seu significado, tanto como indícios de uma constituição congênita quanto como causa e fomento de desenvolvimentos posteriores. Elas nos dão informações importantes sobre a vida sexual infantil e, assim sendo, sobre a vida sexual dos seres humanos como um todo. Quando, portanto, por trás de nossos sonhos deformados, deparamos com todos esses desejos perversos, isso significa apenas que, também nesse âmbito, o sonho logrou regressar ao estado da infância. ênfase particular entre esses desejos proibidos merecem aqueles de natureza incestuosa, isto é, os que têm por alvo a relação sexual com pais e irmãos. Sabem bem os senhores a repugnância que a sociedade humana sente, ou pelo menos alega sentir, por uma tal relação, e o peso que possuem as proibições a vetar essa prática. Esforços gigantescos já foram feitos para explicar esse horror ao incesto. Alguns supõem serem preocupações de ordem reprodutiva por parte da natureza que ganham representação psíquica nessa proibição, uma vez que o cruzamento consanguíneo resultaria numa piora das características raciais. Outros afirmam que a convivência desde a primeira infância afastaria o desejo sexual. Nos dois casos, no entanto, a evitação do incesto estaria assegurada, o que torna incompreensível a necessidade da proibição rigorosa, a qual apontaria, antes, para a presença de um forte desejo. As investigações psicanalíticas concluíram sem sombra de dúvida que a escolha amorosa incestuosa é, na verdade, a primeira, a escolha regular, e que apenas mais tarde instala-se a resistência a ela, cuja origem não deve estar na psicologia individual. Reunamos agora todo o auxílio que nosso exame aprofundado da psicologia infantil nos trouxe para a compreensão do sonho. Descobrimos não apenas que o sonho tem acesso ao material esquecido das experiências vividas na infância, mas vimos também que a vida psíquica das crianças, com todas as suas peculiaridades, seu egoísmo, sua escolha amorosa incestuosa etc., segue existindo no sonho, ou seja, no inconsciente, e que o sonho nos reconduz toda noite a esse estágio infantil. Isso vem reforçar para nós que o inconsciente da vida psíquica é o infantil. Começa a diminuir, portanto, aquela estranha impressão de que o ser humano encerra muita coisa de ruim. Essa terrível maldade é simplesmente o estágio inicial, primitivo, infantil da vida psíquica, o qual podemos ver em ação na criança, mas que nela ignoramos em parte, devido à sua pequena dimensão, e em parte não tratamos com rigor, porque não exigimos das crianças padrões éticos elevados. Na medida em que o sonho regride a esse estágio, ele nos dá a impressão de ter trazido à luz o que há de mal em nós. Mas é apenas uma impressão enganosa, pela qual nos deixamos assustar. Não somos tão maus quanto nos inclinávamos a supor após interpretar os sonhos. Se os impulsos maus dos sonhos são apenas infantilismo, um retorno aos momentos iniciais de nosso desenvolvimento ético na medida em que o sonho, no tocante a nossos pensamentos e sentimentos, simplesmente nos torna outra vez crianças, então não precisamos nos envergonhar racionalmente desses sonhos maus.
Sucede que o racional é somente parte da vida psíquica, muito mais se passa na psique que não é racional, e assim é que, irracionalmente, nos envergonhamos de tais sonhos. Nós os submetemos à censura onírica, sentimos vergonha e irritação quando, excepcionalmente, um desses desejos logra, ainda que deformado, penetrar em nossa consciência e nos obriga a reconhecê-lo. Envergonhamo-nos por vezes dos sonhos deformados como se pudéssemos compreendê-los. Lembrem-se os senhores do veredicto indignado daquela distinta senhora sobre seu sonho, não interpretado, acerca dos serviços amorosos. O problema, portanto, ainda não está resolvido, e é possível que, prosseguindo com o exame da maldade no sonho, cheguemos a outro juízo e a outra avaliação da natureza humana. Como resultado de toda essa investigação, fizemos duas descobertas que, todavia, configuram apenas o início de novos enigmas, propõem novas dúvidas. A primeira é que a regressão do trabalho do sonho não é uma regressão apenas formal, é também do material. Ela não só traduz nossos pensamentos numa forma de expressão primitiva, como também reaviva as peculiaridades de nossa psique primitiva, a velha supremacia do eu, os impulsos iniciais de nossa vida sexual e mesmo nosso velho patrimônio intelectual, se puder ser vista como tal a referência simbólica. A segunda descoberta é que todo esse elemento infantil, que um dia predominou e reinou absoluto, temos hoje de situar no inconsciente, e nossas concepções deste se modificam e se ampliam. O inconsciente deixa de ser uma designação para aquilo que no momento se encontra latente, ele passa a ser um reino psíquico particular, com desejos próprios, forma de expressão própria e mecanismos psíquicos que lhe são peculiares e que não vigoram em nenhuma outra parte. Contudo, os pensamentos oníricos letontes, os quais depreendemos da interpretação dos sonhos, não pertencem a esse reino, eles são, antes, de um tipo que poderíamos ter também em estado de vigília. No entanto, são inconscientes. Como se resolve, pois, essa contradição? Começamos a suspeitar que nisso deve-se fazer uma separação. Na formação do sonho, algo que provém de nossa vida consciente e que compartilha as características desta resíduos ou vestígios diurnos é o nome que damos a esse algo junta-se a outra coisa proveniente daquele reino do inconsciente. O trabalho do sonho se realiza entre essas duas partes. A influência exercida sobre os resíduos diurnos pelo inconsciente que a eles se junta encerra, sem dúvida, a condição para a regressão. Essa é a descoberta mais profunda sobre a essência do sonho a que podemos chegar aqui, antes de explorar outros domínios psíquicos. Contudo, logo chegará a hora de darmos ao caráter inconsciente dos pensamentos oníricos letontes um outro nome, a fim de diferenciá-lo daquele inconsciente que pertence ao reino do infantil. Podemos, é claro, lançar também a seguinte pergunta: o que obriga a atividade psíquica durante o sono a uma tal regressão? Porque, sem essa regressão, ela não dá conta dos estímulos psíquicos que perturbam o sono. E se, em razão da censura do sonho, ela precisa se servir do disfarce que lhe propicia a velha e agora incompreensível forma de expressão, que proveito lhe traz reanimar antigos e já superados impulsos psíquicos, desejos e traços de caráter, ou seja, a regressão material que vem se juntar à formal.
A única resposta satisfatória seria dizer que apenas dessa maneira pode um sonho se formar, que, do ponto de vista dinâmico, a anulação do estímulo onírico não é possível de outra maneira. No momento, porém, não temos o direito de dar semelhante resposta.